Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Que Deus possa estar dando um domingo abençoado para cada um de nós. Hoje, domingo, dia 12 de outubro. O ano está acabando, irmãos. O ano está acabando. Vamos à lição, então. A lição de hoje, ela se encontra na página 54. O título da lição é Persistência na Oração. O texto-chave da lição é Mateus, capítulo 7, versículos 7 ao 12. Vamos ler? Pega aí a sua palavra e vamos acompanhar juntos. O texto nos diz o seguinte: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei dos profetas. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor abra nossas mentes e nosso coração para recebermos da tua verdade. A tua palavra é a verdade. Nos abençoa, Pai, nessas reflexões e nos textos que serão lidos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto lindo, porque é um texto que nos dá segurança, um texto que nos promove a nossa fé, pois é muito seguro nós sabermos que existe um Deus que está pronto para nos dar e para nos alimentar, para suprir nossas necessidades. O texto aqui ele fala sobre 3 verbos praticamente, né? Ele fala sobre pedir, buscar e bater. É a parte central do texto. Se nós pedirmos, nós receberemos. Se nós buscar, nós encontraremos. E a porta que nós batermos será aberta. Porém, ao mesmo tempo que esse texto é um texto de grande esperança para o povo de Deus, se interpretado de forma errada, equivocada ou muito simplista, pode causar grandes transtornos ao invés de benefícios. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos, o irmão e a irmã já deve ter tido essa experiência, de que nem tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe. Nem tudo aquilo que a gente busca, a gente encontra. E nem toda a porta que a gente abre, ela é aberta. E a Bíblia nos dá alguns textos em relação a isso, alguns exemplos. Aqui na própria revista, nós temos o exemplo de Jesus, quando ele estava à véspera de ser sacrificado, imolado, entregue por nós para morrer na cruz. Ele orou ao Senhor Deus e pediu para que o cálice fosse afastado. Só que ele recebeu a resposta de Deus, né? Dizendo que não, o cálice não seria afastado. O cálice não foi afastado. Nós sabemos disso. Logo, Deus não afastou o cálice. Logo, Deus não respondeu como ele gostaria que fosse respondida a oração. Ele queria que fosse feito, que o cálice fosse afastado, porém fosse feita a vontade de Deus. E de fato foi feita a vontade de Deus e o cálice não foi então retirado. Temos um outro exemplo que não está na revista, o exemplo de Paulo. Quando Paulo diz o texto diz que Paulo pediu por 3 vezes para que fosse retirado dele o espinho na carne. Nós não sabemos o que significa esse espinho, se era uma doença, se era um trauma, se era uma culpa, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que esse espinho não foi retirado de Paulo. Pelo contrário, Deus disse: olha, não, mas a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você vai aprender a conviver com esse espinho. Esse espinho, então, se Deus resolveu não tirá-lo, de alguma forma ele era bênção para Paulo. Para que Paulo entendesse que teria que ser na força de Deus que as coisas iriam acontecer e não na força dele. Esse espinho tinha algum objetivo
pedagógico na vida de Paulo, de modo que Deus não tirou. Nós temos um outro exemplo que eu gosto muito de usar, porque é um exemplo que fala sobre doença, e nesse caso nós sabemos que sim, era uma doença. Quando Paulo ele recomenda a Timóteo que ele tome um pouco de vinho para suas frequentes enfermidades estomacais. O vinho talvez trouxesse algum alívio para Timóteo. Um pouco de vinho. Não é nenhum absurdo, pelo histórico de vida de Paulo, nós chegarmos à conclusão de que Paulo, antes de oferecer essa sugestão, que ele tenha orado pelo seu amigo Timóteo, filho na fé, pela cura imediata, mas Deus não curou. Também não é nenhum absurdo nós entendemos que o Timóteo orou por si mesmo, para que ele fosse curado, mas ele também não foi. Também não é nenhum absurdo nós entendemos que a mãe de Timóteo e a sua avó, que eram crentes, que eram fiéis a Deus, também têm orado pedindo a cura sobre a sua enfermidade, mas ele também não foi curado. Então Paulo conclui dizendo, olha, toma um pouco de vinho para suas frequentes enfermidades. Por que ele não foi curado? Nós não sabemos o motivo. Isso é algo de Deus, é algo que só Deus pode explicar. Mas nós sabemos que muitas pessoas acontecem que oram às vezes por doenças e Deus as cura sim, no plano espiritual, porque quando essas pessoas vão ao encontro a Deus, nós sabemos que lá, junto a Deus, não existe doença, não existe choro, não existe lágrima, não existe sofrimento. Então essas pessoas sim foram curadas, num segundo plano. Mas nesse plano aqui, físico, nem sempre as pessoas são curadas. Muitas e muitas e muitas vezes sim são curadas. Muitas e muitas vezes pessoas são libertas de tumores sem nem saber que eles tinham tal tumores. Eu creio nisso, eu creio nisso. Mas é bom, o que eu quero esclarecer aqui é que nem sempre as coisas vão acontecer como a gente gostaria que acontecesse. Porém, em Marcos capítulo 9, versículo 21 e 23, existe aqui um texto bem interessante, ainda sobre o tema. Existia um pai que tinha o filho dele tinha problemas, ele se jogava no fogo, ele tentava se matar, e ele foi até Jesus. Jesus, conversando com ele, perguntou, olha, quanto tempo ele está assim? E o pai disse, olha, desde a infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado ele no fogo, na água, tentando matá-lo. Mas aí o pai disse, mas se o senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E o Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Não há impossibilidades no plano espiritual quando se coloca Jesus na frente como referência. Não há nada impossível. Tudo é possível. Porém, não é porque tudo é possível que tudo irá acontecer. Pensa aí em algum pedido bem esdrúxulo, sei lá. Eu quero que todas as casas do meu bairro fiquem de cabeça para baixo, amanheçam de cabeça para baixo. É possível? Para Deus tudo é possível. Mas não é porque tudo é possível que tudo vai acontecer. Não é tudo que eu peço que vai acontecer. Então quando é que eu recebo? Quando é que acontece o que eu peço? Existem alguns textos que nos vão nos dar essa indicação. Um deles é a própria oração do Pai Nosso. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 9 em diante, diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Opa! Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos chegando já então a alguma conclusão aqui, que a minha vontade para ser realizada, ela tem que estar em sintonia com a vontade dos céus, senão ela não se realiza. Isso também fica muito claro quando a gente lê 1 João capítulo 5. Vamos lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Estou abrindo aqui com os irmãos
no mesmo tempo que os irmãos, 1 João capítulo 5, versículo 14, deixa eu ver aqui, diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Mas tem um porém, o porém é: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. É assim que as coisas acontecem, é assim que as coisas são recebidas, quando o que nós pedimos está de acordo com a vontade de Deus. Mas basta isso? Não, não basta isso. Mateus capítulo 21, vamos voltar aqui, passeando nas Escrituras. Mateus capítulo 21, versículo 21. O que a Bíblia, o que a palavra nos traz? Ela nos traz o seguinte: Jesus respondeu: eu lhes asseguro. Olha, aí quem está falando não sou eu, é Jesus. Se ele está assegurando, não tem alternativa. Jesus disse: eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atire-se ao mar, e assim será feito. Tudo o que pedirem em oração e crerem, vocês receberão. Ora, então eu também tenho que ter fé. Veja que eu não posso ler textos isolados da palavra, mas eu tenho que juntar esses textos. Eles formam, eles incorporam a verdade daquilo que é a oração. Então a oração existe sim uma parte da verdade sobre a oração que diz que eu posso pedir, eu tenho que bater, eu tenho que buscar, que a gente sabe, a gente sendo mal dá coisa boa. Nossos filhos, quanto mais Deus que é bom, nos dará coisas boas. Isso é verdade. Também é verdade que se tudo é possível, mas nem tudo que é possível vai acontecer. Também é verdade que se eu pedir com fé eu vou receber, mas também é verdade que aquilo que eu peço, que aquilo que eu busco, que aquilo que eu acredito que é possível e aquilo que eu tenho fé precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Então tudo isso precisa estar junto para que eu possa receber aquilo que eu peço. Pedir, não adianta eu não pedir, eu tenho que pedir com fé, eu tenho que crer que é possível que aconteça, mas eu preciso pedir de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, tenham muito cuidado quando pregadores ou pessoas disserem a você que a gente não recebe algo simplesmente ou somente por conta da fé. A fé é importante e determinante, mas eu preciso, aquilo que eu peço tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Porque eu já ouvi pessoas se baseando somente na fé. Aí eles vão dizer o seguinte: se você não recebeu o que você pediu é porque você não tem fé, deve estar em pecado. Porque o pastor não tem fé e fulano não tem fé. Não. Aí daqui a pouco se começa a cultuar um Deus chamado fé. Aí não é mais trindade, tem um quarto elemento. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus fé. Mas esse Deus fé aqui não existe. É só Pai, Filho e Espírito Santo. Deus fé não existe. O que existe são orações feitas com fé, de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Essa lição realmente ela não é comprida, é tão grande, não é grande. E eu acho que eu consegui resumir bem o principal, a âncora aqui dessa lição, né? O alicerce dessa lição. Que sim, nós precisamos orar, porém precisamos orar com fé. E acima de tudo, precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. E orar de acordo, e orar com fé significa prática. Agora, eu preciso ter fé e ação. Agora, orar de acordo com a vontade de Deus requer relacionamento. Relacionamento se dá com a oração e com a leitura da palavra.
Ou seja, se mistura relacionamento, oração, oração, relacionamento, e cada vez mais eu vou me aproximar daquilo que Deus quer para a minha vida. E eu sabendo aquilo que Deus quer para a minha vida, eu oro de acordo com aquilo que Ele deseja para mim. Então, antes de sair orando, pedindo coisas, é procurar entender o que Deus quer para mim. Ah, isso é algo que Deus deseja para mim, então é isso que eu vou pedir. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar o irmão grandemente, que possamos colocar em prática essa grande lição. Um domingo abençoado para todos. Que Deus abençoe.